Seja bem-vindo ao Gallagher Cast. Se você acha que o universo de seguros é complicado, este podcast vai te provar que, na verdade, o seguro é sinônimo de planejamento, gestão de risco e proteção. Gallagher Cast, disponível nos canais da Gallagher Brasil, no YouTube e Spotify. Oi pessoal, sou Matheus Pereira, advogado da Gallagher. Chamei o Thiago Dana, responsável por toda a área de operações aqui da Gallagher Brasil, para a gente bater um papo, falar dos principais impactos que a nova lei de seguros trouxe aqui para a nossa operação, para todo o mercado de seguros. Thiago, obrigado aí por atender ao pedido. E acho que a ideia aqui é a gente passar rapidamente pelos principais impactos. De forma inicial aqui, é importante a gente trazer a introdução de como a lei surgiu, né? A lei é a lei de número 15040 de 2024, então uma lei que foi publicada em dezembro do ano passado. Ela vai entrar em vigor agora, dia 11 de dezembro de 2025. Então a gente vê que tem um período da data de publicação até a entrada em vigor, que é o período de adaptação para que os players atendam às suas operações, seus procedimentos à nova legislação, né? A gente chama isso de vacatio legis. E basicamente essa lei ela revogou o capítulo do Código Civil que tratava sobre seguros e também teve um grande impacto no Decreto-Lei 73 de 66, que foi o decreto-lei que criou o Sistema Nacional de Seguros Privados, né? E acho que um dos grandes pontos que gerou aí uma discussão no mercado foi o fato de que essa lei ela não fez uma distinção entre os seguros massificados e os seguros de grandes riscos, né? Então, basicamente, os prazos eles são aplicáveis para todos esses tipos de seguros. Isso também está vinculado também à questão da emissão de proposta, dos bilhetes de seguros. Então, aqui a gente vai falar sobre esses e demais pontos que eu acho interessante aqui junto com o Thiago abordar sobre a nova lei, né? Basicamente, essa lei ela trouxe impactos no sentido de trazer maior clareza para o segurado, por entender que o segurado é a parte hipossuficiente da relação contratual com a seguradora, e foi definido que todos os contratos de seguro eles têm que estar numa linguagem bem clara. Então isso já entende-se que o contrato tem que ser escrito na língua portuguesa, né? A gente sabe que há diversas cláusulas que são importadas do mercado internacional, própria cláusula de embargos e sanções, cláusulas vinculadas também ao setor aeronáutico. Então todas essas cláusulas terão que ser traduzidas para trazer uma leitura mais clara, até para o segurado poder também entender o que ele está de fato contratando, né? Então isso tem que estar bem especificado ali as condições gerais da apólice, as franquias, os limites, o que está sendo contratado em relação à cobertura, o que está excluído, cláusulas resolutivas. Então esse é o apanhado geral, de forma introdutória, dos impactos da lei. E aí eu queria falar com você basicamente como que é conviver com os dois regimes jurídicos simultaneamente, porque como eu disse, a lei vai ser aplicada a partir de 11 de dezembro, e significa que todas as apólices que foram emitidas a partir dessa data já terão que estar sob o regime dessa nova lei, né? Mas a gente sabe que tem o período aí de vigência das apólices que foram emitidas antes dessa época, e aí da parte operacional a gente queria entender um pouquinho qual foi o impacto disso, né? Cara, eu acho assim, essa discussão ela é muito parecida com várias outras discussões que a gente tem aqui relacionadas à mudança, a qualquer mudança. Toda vez que a gente fala em mudança, a gente tende sempre a pensar muito no que está vindo e não tanto, às vezes, no que a gente tem. E eu não acho que seja diferente aqui. Na prática, a gente vai ter dois cenários completamente distintos rodando em paralelo, com consequências diferentes, com requerimentos diferentes, com informações diferentes. A gente vai ter todo um trabalho de reanalisar como é que os nossos processos estão desenhados, o que precisa mudar, criar um controle para definir quais são os seguros que estão aplicados à nova legislação, quais são os seguros que ainda são aplicados à legislação antiga, como é que a gente tem que ajustar, por exemplo, nos mapeamentos que a gente tem aqui dentro. Hoje a gente já tem uma série de soluções digitais aqui na empresa que
foram desenhadas com base nos passos dos processos atuais e que vão ter que ser ajustados, mas não é nem só ajustar, eu passo a ter que ter duas opções ali dentro rodando em paralelo, que aumenta o nível de dificuldade assim, bastante. Então, se eu tivesse que resumir essa parte inicial, é quase que um trabalho de engenharia de dados, é de olhar, mapear o que tem, organizar como vai ficar, desenhar como é que vai ser a interação do novo com o antigo e já deixar um caminho pronto para quando a gente chegar num cenário que esse runoff estiver terminando, a gente consiga virar essa chave, desligar a parte da legislação antiga sem que isso afete os processos que estão rodando para os seguros que já estão sendo aplicados pela legislação nova. Mas eu te diria que hoje a grande dificuldade que a gente vai ter é essa, como é que a gente vai botar os dois para rodar juntos, sem que um afete o processo do outro e como é que isso fica muito claro para todo mundo, que no final do dia, qualquer implementação do sistema, a grande dificuldade é como é que você faz o usuário entender e usar aquilo da forma correta. Perfeito. Acho que esse vai ser um desafio para o mercado, de forma comum, para todos se adequarem. Aqui na Gallagher não seria diferente. Eu acho que é importante ressaltar, Thiago, que a lei ela trouxe luz a vários princípios que já foram tratados em normativos anteriores, que são os princípios que regem a relação contratual do mercado de seguros, né? E a gente pode falar algum deles, por exemplo, a questão do princípio do mutualismo, do princípio da boa-fé, princípio da transparência, né, da segurança jurídica. E por que eu estou falando isso? Porque, basicamente, quando a gente fala do envio do questionário de avaliação de risco, né, para o segurado preencher, a gente traz à tona esses princípios justamente porque o segurado ele tem que prover todas as informações necessárias para que a seguradora consiga ali, da melhor forma possível, fazer a avaliação do risco, né, a precificação, e ver se ela tem um apetite de risco ou não para poder prover aquela cobertura, né? E então as perguntas desses questionários, pelo que a lei traz, tem que ser perguntas objetivas, claras, que não cabe dupla interpretação, até para poder receber as informações realmente necessárias, né? E a gente sabe que, por vezes, as informações recebidas não são suficientes, então a lei trouxe a previsão de que a seguradora ela vai ter um prazo de 25 dias, contado do recebimento de todas essas documentações e também do protocolo da proposta de seguros para que ela defina se de fato ela vai aceitar ou recusar esse risco, né? E quando ela pede documentos adicionais para fazer a sua avaliação, esse prazo é sobrestado, uma vez recebido, continua-se a contagem, né? E por que eu estou falando isso? Porque agora, com a nova lei, trouxe uma responsabilidade aí para a seguradora na questão de se posicionar e de forma justificada. Por quê? Se a seguradora não se posicionar dentro desse prazo de 25 dias, e são 25 dias corridos e não 25 dias úteis, o silêncio dela torna-se uma aceitação tácita, né, por parte da seguradora. Então a gente tem que trazer isso à tona, né? Aqui, enquanto corretora de seguros, a gente sabe que essa não é uma obrigação nossa, mas é importante a gente deixar isso claro, porque isso certamente tem todo um impacto na operação dos players do mercado, né? E uma vez aceite, é emitido a apólice, né? Em caso de recusa, isso tem que ser devidamente justificado. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você também, da parte de operações, como que é essa questão de redesenhar a jornada, de sistemas, dados, e toda essa rastreabilidade dessas informações para que, se for necessário prover essas informações, a gente já tem isso na ponta do lápis, né? Não, total. Eu acho que foi o que você falou, não é só prover a informação, é uma obrigação legal. Isso a gente vai ter que fazer. E a gente já fazia, então acho que eu não vejo muito desafio. Acho que é muito mais uma questão de a gente ajustar o tipo de informação que a gente passa de acordo com a lei, mas isso a gente já fazia. O desafio que a gente tem aqui são os ajustes que a gente vai ter que fazer no processo e nos sistemas para a gente conseguir garantir e ter uma comprovação
que aquelas informações foram passadas quando elas deveriam ter passadas e foram passadas da maneira que elas deveriam ter sido passadas. Então, a gente está falando de checklist, por exemplo, até para auxiliar, assim, muitas vezes a gente fala muito de processo, mas processos são documentos de 30, 40, 50 páginas às vezes, que obviamente a gente espera que as pessoas conheçam e leiam e estudem pelo menos o processo que seja vinculados a ela, mas a gente sabe que são documentos longos, então você tem um checklist ali na mão da pessoa que está fazendo, por exemplo, a comunicação com o cliente, ou que está fazendo a parte da emissão ali pós-placement, ajuda ela pelo menos se recordar que ela não está esquecendo de passar um disclaimer que é importante, de passar uma informação que ela teria que passar. Então, acho que a primeira coisa ela vai sempre passar, quando a gente fala do pré-venda, por um checklist. Assim, a gente já tem um checklist hoje, e aí volta aquele ponto que eu falei pela primeira vez, né, a gente vai ter que começar a construir trilhas distintas, né, eu vou ter bifurcações, então, e por isso que isso vai ter que ficar muito claro também para quem está trabalhando. Esse seguro é um seguro pré-nova legislação ou ele já é um seguro nova legislação? Porque esse se vai determinar qual é a trilha, qual é a ação que essa pessoa vai tomar. Se ela vai usar o checklist A ou se ela vai usar o checklist B. Então, nesse primeiro momento, quando a gente fala de pré-venda, sem dúvida nenhuma, é a gente conseguir fornecer, botar na ponta, botar na mão de quem está lidando com o cliente ali no dia a dia, um checklist que não só auxilie ele a lembrar dos pontos que ele tem que falar, mas também a gente ter uma comprovação formal e processual de que isso realmente foi feito. E quando a gente fala de pós-venda, é muito trabalhar no tipo de comunicação. A gente sabe que a lei nova do seguro está batendo muito na questão da comunicação, da transparência. Então, a gente vai ter que ter uma preocupação especial aí em rever o tipo de comunicação, qual o conteúdo que está sendo passado, como é que esse conteúdo está sendo passado, onde a gente consegue melhorar, de repente alguns pontos que podem não estar claros. Então, para a parte do pós-venda, essa parte é muito importante. Então, eu te diria que, assim, quando a gente fala de continuidade de informação e garantir que tudo está sendo passado com clareza, essas seriam as mais importantes. Eu acho que vale também voltar rápido à questão da modelagem de dados, porque foi o que eu falei da primeira vez. Se a gente não tem um sistema muito bem desenhado e que tenha a previsão para receber essas informações, a gente não consegue controlar depois. Então não adianta eu desenhar um processo perfeito, que peça todas as informações que a gente precisa pedir, que passe todas as informações, mas que eu não tenha onde controlar digitalmente essa trilha de informação. Porque no final do dia, o que a gente está olhando aqui, o que a gente precisa é ter um processo auditável. Então eu não posso ter que me basear no depoimento de uma pessoa ou ter que procurar numa caixa de e-mail. Eu preciso que isso esteja lá, organizado, dentro de um banco de dados que seja acessível e que não seja acessível só pela pessoa que está fazendo. Então, eu acho que a gente, no final do dia, vai sempre voltar para modelagem, engenharia de dados, governança de informação, logs, os alertas que a gente tem que mandar. Então, você deve falar sobre isso ainda, mas a gente tem muito ponto relacionado a sinistro. Então, como é que a gente vai gerar os alertas de tempo de limite? Porque mudam esses tempos. Então, eu não posso simplesmente pegar o meu conjunto de alertas que a gente tem hoje aqui e achar que eu posso. Não, a gente vai ter que ter, voltando à história da bifurcação, a mesma coisa. É o comando se. Se pré-legislação eu tenho esse conjunto de alertas, se pós-legislação eu tenho esse conjunto de alerta. Então, eu acho que se acaba sempre voltando à questão de sistema e governança, não adianta. Excelente. Concordo plenamente. Acho que, mais uma vez, é a questão da transparência. Quando a gente fala em dados também, dados a gente sabe que é um dos grandes ativos de qualquer companhia. E então, a gente tem que estar com um processo de governança bem apurado, enquanto corretora e todos os players do mercado. E para que tenha um crescimento aí orgânico, de forma controlada, e a gente tenha todos os processos mapeados e adequados ao que pede a nova legislação, né? Passado o ponto aqui na questão jurídica especificamente sobre a questão da aceitação do risco por parte da seguradora, acho que um outro ponto importante aqui a gente mencionar é a questão do desaparecimento do risco, que a lei traz também, a diminuição do risco e o próprio agravamento, né? A gente sabe que o desaparecimento do risco, logo a seguradora não precisa mais prover cobertura, não há que se falar em contrato, né?
O contrato já foi executado, no caso. Mas quando a gente fala também em redução do risco, o que a lei trouxe, e não é algo inovador, mas é importante a gente ressaltar, uma vez reduzido o risco, consequentemente, há uma redução do próprio prêmio a ser pago pelo segurado, né? Em contrapartida, uma vez agravado o risco, né? E aí o segurado tem o dever de avisar a seguradora tão logo tenha conhecimento desse agravamento, né? Informar a seguradora para que a seguradora faça a adequação do prêmio a ser pago pelo próprio segurado, né? E aqui é importante salientar também que, embora a lei traga uma interpretação mais benéfica para o segurado, por entender que o segurado é a parte hipossuficiente da relação, como eu mencionei anteriormente, também traz uma série de deveres ao segurado, né? O que não poderia ser diferente. Então, é muito presente a questão do dolo, da culpa, né? São pontos importantes que a gente sempre tem que salientar aos nossos clientes, né? Então, o agravamento de risco é um ponto sensível, é importante o segurado mencionar, né? Até para ter a transparência, a boa-fé e todo o mutualismo. Chegando aqui na parte de sinistros, né? Primeiramente, a gente pode mencionar como que funciona o aviso de sinistro na nova lei de seguros, né? Foi um assunto bem discutido pelo mercado e a gente sabe aqui que a gente precisa de muita regulamentação infralegal por parte da SUSEP. Tem algumas consultas públicas que estão sendo publicadas aí para o mercado fazer as suas considerações, e a SUSEP tende a publicar circulares, assim como o Conselho Nacional de Seguros Privados tende a publicar também algumas resoluções para que o mercado se adapte, porque a gente sabe que a lei traz um aspecto mais geral e a SUSEP busca exatamente fazer com que essa lei seja aplicável ao mercado. E por que eu estou falando isso na parte de aviso de sinistro, né? O aviso de sinistro tem que ser feito pelo segurado de forma, a lei traz, né, a expressão prontamente, né? E aí tem a questão da subjetividade do que seria um prontamente. Logo, a gente já consegue perceber que não tem uma data limite para o segurado fazer essa comunicação do sinistro, né? Mas é bem importante, pela questão até da transparência e da boa-fé, que isso seja o mais rápido possível, assim que tenha conhecimento do fato. Até porque quanto mais rápido o segurado informar o sinistro, mais rápido a seguradora vai conseguir agir para fazer a devida regulação, liquidação e eventual pagamento da indenização, né? Então, como que a lei traz essa questão do aviso de sinistro? De forma pronta, pelo próprio segurado, né? E trazendo a questão, mais uma vez, do dolo e da culpa, né? Por fim, avisado o sinistro, né? A seguradora tem que solicitar todos os documentos necessários para fazer a devida regulação, e aí vai a relação ali de confiança também, que o segurado tem que prover as informações necessárias, né, para fazer esse processo de regulação. O processo de regulação, de acordo com a lei, ele tem um prazo de 30 dias para regular, né? É um prazo aí considerável quando a gente se trata de seguros massificados, né? Mas a questão do mercado é em torno dos riscos complexos, né? Como que isso daria quando a gente trata de riscos complexos. Enfim, nos casos de riscos complexos, a lei traz que esse prazo de 30 dias pode ser prorrogado por até 120 dias, né, para a regulação do sinistro, assim como também a questão da liquidação. E sempre que possível, a regulação tem que correr em paralelo com a própria liquidação, né? Mas também cumpre aqui ressaltar que, uma vez avisado o sinistro, recebido toda a documentação e corrido o prazo, pode ser que a seguradora tenha que exigir uma lista adicional dos documentos. Por quê? A lista fornecida de forma inicial ali não foi o suficiente para fazer a devida regulação, só que a lei trouxe um limite para a quantidade de vezes que a seguradora pode exigir todas essas informações, né? Quais são os limites?
basicamente ali para uma importância assegurada de até 500 salários mínimos, ou quando a gente fala de um seguro de automóvel, por exemplo, é limitada somente uma lista adicional de informações que a seguradora pode exigir do segurado, né? Mas, por sua vez, quando a gente trata aí de um risco complexo, que ultrapasse, nesse caso, aí uma importância assegurada acima dos 500 salários mínimos, a seguradora teria o direito de pedir mais uma lista de informações, né? Considerando aqui também que esse prazo fica sobrestado a cada pedido adicional da seguradora, né? Ultrapassado esse período, seja de 30 dias ou de 120 dias, desde que devidamente justificado, nesse último caso, a seguradora tem que emitir o relatório, né? Informando o segurado se aquele sinistro será indenizado pela seguradora ou não, através da negativa de sinistro. Em caso de negativa de sinistro, a seguradora tem que fazer a devida justificativa, né? E aí, nesse caso, o relatório, o que a lei traz e é importante aqui mencionar, o relatório é um documento comum às partes. O que significa? A seguradora tem que embasar o motivo pelo qual ela recusou o sinistro, oferecer essas informações ao segurado para que ele tenha acesso e entenda o motivo pelo qual foi recusado, né? Mas ela traz uma exceção que é a questão do sigilo, né? Então, tem certas situações que as informações que estão ali expostas no relatório estão sob sigilo, como, por exemplo, alguma coisa relacionada à relação entre cliente e advogado, que aí pelas normas que regem a Ordem dos Advogados do Brasil, tem algumas questões que são sigilosas e não poderia trazer a conhecimento via relatório, né? Então é bom a gente levantar esse ponto aqui. E ainda sobre o relatório, a seguradora não pode inovar, que é um ponto que a lei trouxe. O que isso significa? Ela não pode ali justificar uma coisa e, por vezes, trazer uma outra informação em um momento posterior, né? É um documento que vincula as partes. A não ser que tenha casos novos. Teve um fato novo, consequentemente, ela pode ali inovar, mas salvo essa exceção, né? Outro ponto aqui, a lei trouxe a importância do regulador e do liquidante, que são figuras que antes não estavam presentes em nenhum tipo de legislação, né? Quando a seguradora entende que seja melhor ali a contratação desses profissionais para fazer o processo de liquidação e regulação, né? Até porque a lei traz a questão da seguradora tomar a frente nesse sentido de participar desse processo, né? Acho que da parte de sinistro, na questão legal, são essas as considerações. Aí eu queria ver também um pouco de você, Thiago, dentro da sua área de atuação em relação a sinistro, o que você enxerga de impacto que a corretora, os players do mercado devem se preocupar, os processos e procedimentos de adequação? Tá. Cara, acho que assim, quando a gente fala de sinistro é basicamente porque a gente existe. Então, a gente sabe que grande parte das obrigações, dos requerimentos legais da nova lei de seguro estão aplicadas à seguradora, não aos corretores, mas o nosso papel aqui é apoiar o cliente. Então, hoje a gente já tem muito controle de tempo de resposta para sinistro, quanto tempo que ele está em regulação, para a gente conseguir manter um acompanhamento ativo e, obviamente, esse processo não demora mais do que deveria. Mas quando você tem uma nova lei que entra em vigor, que traz determinações legais em relação a prazo, esses SLAs eles deixam de ser simplesmente um controle de performance e passa a ser um requerimento legal, uma preocupação jurídica. Então, tudo bem, de novo, não é diretamente aplicável a uma corretora, mas não é porque não é nossa responsabilidade final que a gente não tem que estar ali do lado do cliente atuando para ajudar ele a controlar aquilo da melhor maneira possível. Então, e esse vai ser um tema que vai voltar várias vezes quando a gente conversando aqui, sistema. Então, como é que eu controlo isso? Como é que eu estou olhando o prazo? Às vezes mudar um pouco a nossa mentalidade em relação a dashboard,
A gente sempre tem muito dashboard voltado à performance, à produção, mas talvez seja o caso de a gente começar a focar um pouco mais em dashboards de controle de prazo, de acompanhamento, porque hoje a gente já tem esses tipos de controle, mas eles funcionam muito por alertas. Então, eu tenho um alerta para que se o determinado processo, que tem um prazo de 5 dias, chegar no 4º dia, ele vai mandar um e-mail, um Teams para o responsável para que ele possa atuar atuar em cima desse problema. Mas talvez seja o caso, a gente, ao invés de ter uma ação ali só em relação a alerta, a gente ter talvez uma ação um pouco mais preditiva, eu diria, de acompanhar de uma maneira geral, em grandes números, como é que aquilo está funcionando. Até para a gente conseguir, quando for o caso, sentar com os nossos parceiros, porque, de novo, é uma responsabilidade deles, mas é um controle nosso. E entender, tá, mas como é que vocês conseguem melhorar aqui? Ou vocês estão pecando aqui? Ou, na média, vocês estão demorando mais do que o mercado? Então, eu acho que é um pouco mudar a mentalidade, ou adaptar a mentalidade de como a gente controla isso e como a gente olha para esse dashboard para poder amparar também essas mudanças que a gente está vendo com relação a sinistro. Mas, assim, em termos de dificuldade, eu vou te dizer que é a mesma que a gente já falou antes. Como é que a gente controla isso? As corretoras e seguradoras, elas usam sistemas distintos, não existe um único sistema, mas em sua grande maioria ou são sistemas que já existem no mercado há muito tempo, que já são consolidados, ou para as corretoras maiores, sistemas que foram desenvolvidos in-house. Mas o negócio que é uma constante, eu acho que para todo mundo, eles foram desenvolvidos pensando na lei atual, nas condições atuais de mercado. Então, quando você tem uma mudança, que é uma mudança significativa, que nem a gente está vendo agora na nova lei do seguro, a dificuldade vai ser como é que a gente vai ajustar esse sistema, como é que a gente vai criar campo que não existe. Obviamente, esse grau de dificuldade vai variar de acordo com a estrutura de cada corretora, de cada seguradora. Do quanto ela tem um sistema engessado, do quanto ela não tem um sistema engessado, do quanto ela tem, às vezes, porque a gente conversando aqui, a gente está, obviamente, falando pelo olhar de uma multinacional, mas não é a maioria do mercado. Não é a realidade. Não é a realidade. A realidade é um corretor médio, um corretor pequeno, que, de uma maneira geral, ele vai usar um sistema que já está pronto, que já existe há muito tempo, e ele não vai ter alavanca para conseguir forçar a mudança. Então, a não ser que esses prestadores de serviço também tenham uma visão mais ativa de entrar e ajustar, o que eu acho que vai ser o caso, tá? Porque, assim, é uma mudança em lei. Mas eu acho que a grande dificuldade é esse sistema. Como é que esses sistemas vão se ajustar em pouco tempo? Porque a lei entra em vigor agora e mudança de sistema não é rápido. Então, a gente já pode observar aqui que um dos maiores investimentos para os entes regulados serão em sistemas, Sistema e processo. Como é que se adapta os sistemas. No final do dia, o sistema e o processo eles caminham juntos, mas como é que se ajusta os dois. E, de novo, voltando àquele ponto inicial, você ajusta os dois para dois processos caminharem de mão dada. Então, eu não vou dizer que é o dobro da informação, porque não muda tudo, mas você tem um aumento na carga de informação e de controle que você tem que ter ali dentro. Perfeito. O mercado tem que se unir, né? O mercado já é unido, tem que se unir ainda mais. É um desafio que está imposto para todos e, enfim, tem uma série de questões aí que precisam ser esclarecidos. Eu acho que com o tempo a gente vai se adequar, né? A legislação entrando em vigor, essas normas infralegais sendo publicadas pelo órgão regulador, o amadurecimento do mercado frente a essa nova legislação vai fazer com que todas as partes envolvidas se adequem, mas é sempre importante a gente sair na frente para que não esteja exposto a riscos, né, de não conformidade legal. Sim. A gente está falando aqui da lei de seguros e um ponto importante também é qual lei é aplicável no contrato de seguros, né? Isso eu acho que é uma dúvida ali primária. E a lei estabelece que, basicamente, a lei aplicável é a lei do domicílio do segurado, é a lei no local em que a seguradora consta que foi emitida a pólice. A lei aplicável também é onde consta o bem segurado e tudo mais. Então, no final das contas, o que prevalece é a legislação brasileira no documento, né?
E por fim, a questão do prazo prescricional, né, que estava estabelecido ali no Código Civil e veio à tona também agora nessa legislação própria do mercado de seguros, né? A gente sabe que prazo prescricional é o direito de agir ali, no sentido de que o segurado tem o prazo prescricional de 1 ano contado da negativa do sinistro para poder recorrer, né, em relação a essa negativa e eventualmente receber a indenização que pode ser devida a ele ou não, né? Isso é devidamente apurado. Também tem um prazo prescricional relacionado a danos a terceiros, que a lei estipula um prazo de 3 anos, né, para questões relacionadas aí à responsabilidade civil e tudo mais. E tem o prazo prescricional também da seguradora contra o segurado, né? E aí a contagem do prazo é a partir do fato gerador, de 1 ano também, do inadimplemento de uma das parcelas do prêmio, né? Acho que de forma geral são essas as considerações jurídicas, né? E é como você disse, né, Thiago, a gente trabalha aqui numa empresa multinacional, então a gente já tem processos e procedimentos bem apurados, que não gera tanto esforço aqui nosso para adequar a nova legislação. Isso não é a realidade do Brasil, né? O mercado de seguros brasileiro tem muito a se desenvolver e o que a gente espera é que essa lei venha a fomentar o mercado de seguros, porque isso é um benefício não só para a gente enquanto pessoas que lidam com o mercado no dia a dia, mas também para a gente no sentido enquanto segurado, né? A contratação de seguro aí não é algo comum, né? Não é uma realidade do Brasil como um todo, até porque o Brasil é um país gigantesco, a gente não pode trazer a nossa realidade aqui, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, que são os polos aí da indústria, como se fosse a realidade no Brasil inteiro, né? E aí, queria ouvir um pouquinho de você também, como que é a questão da integração global relacionado a essa adaptação, a questão da capacitação dos funcionários, para todos estarem ali aderentes às mudanças que estão por vir, enfim, como que é isso do seu ponto de vista? Sim, para mim isso é uma mudança cultural, tá? Eu olho para esse movimento que a gente está passando agora, eu lembro muito do que aconteceu na época da implementação da LGPD, por exemplo. Que muito se falava, muito se discutia, como a gente vai fazer, e eu acho que, de uma maneira geral, e acho que isso vale para todos os setores, a gente, como uma sociedade, a gente demorou um pouco a começar a se mover para se ajustar para aquilo ali. Então, eu acho que acaba servindo como um aprendizado, é uma mudança cultural, então, de novo, isso não se aplica à realidade que a gente tem de mercado, quando a gente fala de corretor, né, que a grande maioria é local, mas para a gente, que é uma multinacional, a gente tem um trabalho muito forte de, não vou dizer conscientização, mas eu acho que de tradução, e eu não digo nem tradução no sentido de tradução de idioma, mas a tradução da ideia. A gente é uma empresa de capital aberta nos Estados Unidos, a gente tem uma série de regulações que a gente tem que obedecer lá de fora, a gente tem operação na Europa. Então, como é que a gente consegue transferir essa ideia lá para fora, esse conceito, para que seja corretamente entendido por eles? Sem, de novo, querer entrar na questão de sistema, mas a gente usa sistemas que são sistemas globais. Então, como é que a gente angaria suporte para conseguir ajustar esses sistemas globais, porque eles vão precisar ser ajustados. Mas, de novo, acima de tudo, é uma questão cultural. E quando a gente fala de questão cultural, são pessoas. Então, óbvio, a gente não vai aproximar essa conscientização da mesma maneira. Você tem maneiras distintas de fazer para grupos diferentes. Então, quando a gente fala da liderança, por exemplo, acho que é muito mais a gente conseguir passar a importância das mudanças, porque é ali no final do dia que a gente vai ter a aprovação da implementação de uma ferramenta, de um novo custo associado a essa nova ferramenta. Então, isso tem que estar muito claro para a liderança a importância e a necessidade desses ajustes terem sido feitos. Conscientizações distintas, mas eu acho que dentro da mesma categoria que a cultura. A gente tentar, talvez, eu não digo nem se antecipar, porque a gente já começou a fazer, mas
agir um pouco mais rápido, talvez, do que as pessoas, de uma maneira geral, agiram quando a LGPD veio. Então, se eu tivesse que resumir aí em 2 pontos, é isso. É como é que a gente traduz essa ideia lá para fora, até para a gente ter suporte para fazer as mudanças, e como é que a gente atua localmente com os nossos times e com os grupos de pessoas aqui dentro para a gente conseguir aculturar essas pessoas, assim, passar e mudar essa cultura. Assim. Acho que seriam esses 2 pontos. Perfeito. Eu acho que um desafio de todas as partes que estão vinculadas a essa lei, acho que o primeiro ponto, Thiago, não sei se você concorda, é entender a operação como um todo, né? Desde ali da pessoa que liga para o cliente, que faz a cotação, a parte do placement, o financeiro, o operacional, o jurídico, o compliance, enfim. Entender toda a operação da companhia, né, no nosso caso aqui enquanto corretora de seguro e resseguro, fazer um depara com a legislação, entender onde que precisa ter uma adaptação e a Gallagher está à frente disso, né? Isso que é interessante. É uma empresa que tem os seus valores, tem os seus princípios enquanto multinacional, né? A gente trabalha com pessoas aqui, as pessoas são selecionadas a dedo para entregar o melhor de cada um deles, com a gente não é diferente. Então a gente sempre está antenado nessas mudanças regulatórias, né? Se por vezes o cliente tiver algum tipo de dúvida em relação à aplicabilidade dessa lei, os nossos assessores, a parte comercial, o jurídico, compliance, operações, todos deverão estar cientes desses impactos para prover a melhor solução para eles, né, para os nossos clientes. E eu tenho certeza que a Gallagher está comprometida com essa legislação, não tenho dúvida disso. E eu acho que é importante a gente disseminar essa cultura, né, e esperar o que está por vir. Até porque, assim, é um movimento que está acontecendo no Brasil, mas eu acho que, falando a longo prazo, pode ser um precedente que esteja sendo desenhado aqui. Uhum. Então, naturalmente, isso é do jurídico, então você sempre vai ter uma visão um pouco mais voltada para os desafios jurídicos que você tem com a legislação nova, mas eu vejo isso muito mais como um projeto de transformação operacional do que necessariamente como algo jurídico. Eu acho que tem coisas a serem melhoradas, sempre tem, e eu acho que é uma oportunidade de a gente tentar sair na frente. Então, não só localmente, de se adaptar mais rápido, de conseguir estar aderente a ela mais rápido, mas até de uma maneira para o grupo, porque, de novo, acho que é algo que está acontecendo aqui, mas que tende a acontecer lá fora também no futuro. Então, a gente estaria já também adiantando a solução de um problema, eu diria. É isso aí. Desafios trazem oportunidades, oportunidades trazem desenvolvimento e com a gente não seria diferente. Bom, esse é o Gallagher Cash. A gente quis trazer aqui os principais impactos da nova lei de seguros sob a visão, sob a ótica do jurídico, sob a ótica também da área de operações, que vai ter um impacto aí considerável. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente convida vocês a entrarem em contato conosco aqui e a gente vai prover todas as informações necessárias que porventura vocês tenham aqui conosco. Obrigado.